Saudações literárias, aqui escritor Sacolinha e esse é o Trajetos, podcast de literatura, mas nem tanto. Hoje o nosso convidado tem tanto peso, mas tanto peso que eu fui obrigado a trazer outro convidado para me ajudar na entrevista. A gente está trazendo aqui hoje um doutor, certo? Em ciência da literatura. Ele é formado pela Universidade Federal da Paraíba e também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas antes de eu anunciar o nosso convidado, queria anunciar aqui o Francis Gomes, que é um dos grandes cordelistas aqui do Alto Tietê, se não o melhor. Aliás, ele era o melhor. Eu vou brincar daqui a pouco. Vou brincar com isso daqui a pouco. Mas queria apresentar para vocês, então, Francis Gomes, que vai me ajudar hoje aqui na entrevista do nosso convidado. Diga, Francis, tudo bem? Saudações, Sacolinha, nosso convidado, grande mestre. Aderaldo Luciano, doutor em literatura, e é bom nós exaltarmos isso. É um prazer, mais uma vez, sempre falo isso, que é sempre um prazer dividir o mesmo espaço que o Sacolinha, porque eu tenho ele em grande consideração por tudo que ele faz pela literatura. E muito mais ainda, hoje, além do Sacolinha, Aderaldo Luciano, um cara que eu admiro muito pela sua forma como defende o nosso cordel, né? Mas ele vai falar isso melhor do que a gente, porque ele que faz essa defesa, até já defendeu o nosso cordel, como diz nas Europas, né? Então, sim. Aderaldo Luciano. Mas esse cara é enxerido, né? Eu falei que não ia anunciar nada. Eu falei assim, não, vou anunciar primeiro o Francis Gomes e tal. E ele tira o brilho do meu anúncio, né? Bom, então, com vocês, Aderaldo Luciano. Já foi anunciado, né? Olha, boa tarde, Francis. Boa tarde, Sacolinha. Quando eu estava vindo para Suzano, eu estava me lembrando de outras duas vezes que nós estivemos aqui em Suzano, e o quanto me foi feliz ter vindo a Suzano, né? Observando a sintaxe da cidade e observando como a cidade tem pessoas interessadas no fazer literário, né? E participar desse podcast, né? Tem trajetórias, né? Literárias, mas nem tanto, né? Trajetos, podcast de literatura, mas nem tanto. Mas nem tanto, né? Mas, entretanto, né? Tanta coisa, né? E é um prazer estar aqui com vocês, é bom demais. Vamos conversar aí. Estou aqui à disposição. Dissequem-me. Bom, o prazer é todo meu. Dizer que aqui eu sou... A gente estava brincando aí nos como é que fala? Nos bastidores, né? Que a gente estava com um doutor, com um professor e eu... um reles aluno no meio de vocês para aprender aí. Bom, então quem está nos ouvindo ou nos assistindo já percebeu que hoje o tema do nosso podcast é literatura de cordel, certo? Então vamos aí falar um pouco dessa que por muito tempo não, ainda hoje, né, sofre um preconceito, a gente vai falar bastante sobre isso. Mas eu queria mandar um salve aí para os cordelistas que eu conheço, como o Varnesi Nascimento, né, que um dia eu quero ter ele aqui no meu podcast. Ele que nos chama de autarquia, né? Estamos entre... As autarquias. Estamos entre autarquias ele aqui. Ele mesmo sendo uma autarquia, né? Pois é. Ele é uma... Costa Sena, Cacá Lopes. Poxa, por que eu me meti a citar esses nomes? Eu vou esquecer uma par, cara, de gente que eu conheço. Moreira de Acopiara. Moreira de Acopiara. Eu vou lembrando deles e vou citando aqui ao longo do programa. Eu... queria que vocês falassem um pouquinho, antes o Francis, ele acha que ele veio aqui só para me ajudar a te entrevistar, mas ele vai ser um dos entrevistados também. Queria que vocês falassem rapidamente das origens de vocês, né? De onde vocês vieram e como é que vocês fizeram para chegar até aqui. Não precisa dizer que vieram de trem, que pegaram ônibus, não. Começa pelo Francis, vamos lá, Francis? Bom, eu sou cearense, me orgulho em falar que sou cearense. Quem me conhece sabe disso, eu enalteço as minhas origens, as minhas raízes. E nasci no meio do mato, num sítio chamado Várzea dos Cassimiro, município de Assaré, onde nasceu o grande poeta Patativa do Assaré. E eu aprendi a ler lendo cordel, né? Eu acho que uma das histórias que eu já contei várias vezes, mas não sei se o Aderaldo sabe, eu aprendi a ler lendo literatura de cordel, porque quando eu fui fazer a primeira série, eu estava com 8 anos de idade. Olha o atraso. E quando eu voltava para o sítio,
o pessoal me pediam para ler aqueles romances, que são os folhetos de cordel, eles chamavam romance, né? Só que eu tinha medo, primeiro porque eu não sabia ler direito, e gaguejava. Então, a partir daí foi onde cresceu essa paixão pelo cordel, porque eu lia os folhetinhos em casa, memorizava, e lá na frente eu só declamava, porém, não de qualquer jeito. O Sacola sabe disso, para mim poder fazer isso, eles me pagavam com doce, com cocada. Eu falei, não vou ler. Então, lê que nós temos uma cocada, um docinho de coco. E foi aí onde cresceu esse amor, essa paixão pelo cordel, né? Eu aprendi a ler lendo literatura de cordel, ouvindo Patativa do Assaré recitar tanto cordel como poesia matuta, e é isso. Creio que o Aderaldo tem muita mais coisa. Você chega em Suzano que ano, Francis? Em 1992. 1992. E está aqui até hoje. Gostou da água 30 da cidade? anos aqui 30 em Suzano. anos. E há 22 anos que conheço Ademiro Alves, o escritor Sacolinha. Tá certo. Diga, Aderaldo, diga-nos tudo e não nos esconda nada. Não, eu não tenho o que esconder, não. Eu nasci numa pequena cidade do Brejo Paraibano chamada Areia. Nessa cidade, é uma cidade que fica numa região chamada Brejo. E, ao contrário do que muita gente acha, né, que na Paraíba, né, no Nordeste, né, é só sequidão, né, seca, gado morrendo, a caatinga, essa cidade, em especial, no Brejo Paraibano, é uma cidade muito fria. Né? Então, a média de temperatura, 18 graus, chove muito, fica no alto da Serra da Borborema, no espinhaço da Serra da Borborema. Né? E, sendo assim, né, uma cidade fria, ela nos obrigava a nos aquecermos. Né? Então, geralmente dentro de casa, saía algumas vezes, sempre enfrentando o frio e tal. Você está falando uma coisa que para mim é inusitada. Eu tinha uma ideia de que todo lugar do Nordeste era quente, que não existia frio. Não, na Paraíba, na Paraíba tem duas cidades frias, bem frias. É Areia, né, 18 graus, uma média de temperatura de 18 graus. E ela fica entre planícies? Ela fica na Serra da Borborema. Quando a gente vem de João Pessoa, que chega numa cidade chamada Lagoa Grande, onde nasceu Jackson do Pandeiro, então você tem que subir uma serra imensa para chegar. Você sobe a Serra da Borborema, o Planalto da Borborema. Então, você está lá em cima, já é frio. Então, você chega em Areia, está lá a quase 1.000 metros acima da linha do mar, como dizem, né? E é frio. E tem uma outra cidade no sertão chamada Monte Oreb, que também é frio. Em pleno sertão, ali onde você tem a cidade mais quente da Paraíba, que é Patos, né? Você tem ao lado, um pouquinho mais adiante, a cidade de Monte Oreb, onde também as temperaturas são temperaturas amenas, de 18 a 28 graus. Interessante. Então, eu nasci nessa cidade. Então, nós tínhamos o costume, à noite, por exemplo, de tomar sopa, né? Coisa que no resto do sertão não se tem essa cultura da sopa. Então, porque a sopa é quente, a sopa esquenta, né? O café da tarde, toda tarde, 3 horas da tarde, né? Passava uma senhora vendendo tapioca, né? E a gente comprava tapioca e tomava aquele café, né? Sempre procurando estar junto para o calor humano. Então, eu nasci nessa cidade, cresci nessa cidade, também é uma cidade histórica, é uma cidade que é tombada pelo patrimônio histórico, né? Nessa cidade também, conhecida como Terra da Cultura, onde aconteceram, na década de 70, vários festivais de artes, né, onde eu tive os contatos com cinema, com literatura, com artes plásticas, com teatro, com música. Né? Então, eu fui formado nisso tudo. E para a surpresa, né, de muita gente, nessa cidade havia 4 bibliotecas imensas. Quantos habitantes hoje tem? Hoje deve ter uns 25 mil habitantes. 25 mil habitantes. Quando eu nasci, devia ter uns 20 mil habitantes. Mas, descobrindo essas bibliotecas, foi onde eu comecei a me enfurnar nessas bibliotecas. Então, nós tínhamos a Biblioteca Municipal Rodrigues de Carvalho, né, onde eu li os clássicos da literatura universal. Então, ali eu encontrei uma coleção completa de Balzac, por exemplo, da antiga editora Globo de Porto Alegre, né, a Comédia Humana. Então, eu li aqueles livros todos. Edgar Allan Poe, obra completa de Edgar Allan Poe. Ao lado de Edgar Allan Poe estava lá Jorge Luiz Borges, de ficções, o Aleph, tá, o Livro de Areia, né, essas obras. Então, essas obras clássicas, Oscar Wilde, né, tinha na biblioteca pública, na biblioteca municipal.
Da Biblioteca Municipal, a gente olhando vê a praça central da cidade, ao lado da praça, o padre Rui Barreira Vieira fundou ali um centro social, chamado Centro Social Pio XII. Tinha um auditório embaixo, tinha um curso de datilografia, que ninguém sabe mais o que é isso, né? Ao lado do curso, a biblioteca, por trás da biblioteca, o museu regional, né, de Areia. Então, a gente entrava, passava pelo curso e ia para a biblioteca. E nessa biblioteca, os clássicos nacionais. Então, quando a gente entrava, virava para a parede e já estava lá, né? A obra completa de Jorge Amado, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, Humberto de Campos, né? o Raquel de Queiroz, as grandes obras, né? E nas paredes laterais, não vou me esquecer nunca, as obras regionais, as obras paraibanas, os autores da Paraíba. E foi aí que eu conheci José Chagas, Jansen Filho, Orlando Tejo, né, que escreveu o Poeta do Absurdo, né, e José Condé, né, essa turma toda regional da Paraíba e de Pernambuco, eu conheci. Nessa biblioteca e nesses festivais, eu cheguei a conhecer os grandes nomes da literatura brasileira da época, então. Então, Orígenes Lessa, lembro de ter conversado, menino ainda, com Marcos Acioli, o grande poeta que escreveu Nordestinados. Né? Então, vivi isso, vivi cinema com... o ciclo do documentário paraibano passou todo nessa minha cidade. Então, eu conheci Linduarte Noronha, né? Eu cheguei a conhecer Vladimir Carvalho, né? Fazendo oficinas de cinema, e eu, criança ali, trabalhando com isso, tentando me inteirar, saber o que era aquilo. Né? Agora, vem cá, Aderaldo, você tá falando de museu, cinema, livro, biblioteca, e eu estou querendo dizer que você é um privilegiado, mas antes de dizer isso, eu queria perguntar, para a gente ler, para a gente estar nesses espaços vendo arte e cultura, a gente precisa estar com a barriga cheia, a gente não pode ter tantos problemas em casa, assim. Como que era essa questão na sua casa, questão financeira, trabalho, seu pai, sua mãe? A minha mãe era doméstica. Minha mãe era uma trabalhadora, né? Era eu e meu irmão, mas meu irmão mais velho que eu, ele trabalhava, viajava muito trabalhando, ele era marceneiro, foi trabalhar no Pará, por exemplo, em madeireiras, e me lembro dele pouco em casa. Mas então eu cresci, eu e minha mãe, em casa, né? E ela, empregada doméstica, quando não tinha emprego de empregada doméstica, ela ia trabalhar na roça, né? Carpindo mesmo, como se fala aqui, né? Cortando cana nos canaviais, muitos canaviais que tinha na região, porque é uma região de chuva, então tem uma usina de cana-de-açúcar, e ela trabalhando. E essa questão de você estar com a barriga cheia, o que acontece? Embora nós morássemos na cidade, né, na zona urbana da cidade, eu morava na rua mais pobre da cidade, que era a Rua do Bode, e essa rua dava para os sítios. E a nossa vida era nos sítios, procurando frutas, procurando diversão. Em casa não tinha o que comer, mas nos sítios nós tínhamos as frutas de época, jaca, manga, caju, né? Siriguela, rios onde a gente pescava, né? E essas coisas. Então a gente arrumava sempre o que comer, mas em casa mesmo, comida industrializada, feijão, arroz raramente, feijão e farinha, cuscuz. E um pedaço de peixe seco ou carne seca. Então era isso. Eu me lembro de ter momentos em que eu não tinha nada o que comer em casa. Não tinha nada. Então, esqueci minha fome durante vários dias e várias noites lendo. Esse foi meu alimento. Isso lembra Carolina de Jesus, né, cara? Alimentou minha alma. Né? Alimentou minha alma. Né? Nós não tínhamos água encanada em casa, tinha um bico de luz. Né? Então, vivia assim. Essa foi minha vida. Mas, sempre, quando descobri as bibliotecas, isso foi suprindo a minha fome, matando a minha fome. Alimentava a alma, e parece que a alma, né, transmitia fluidos para o corpo, e ali eu me sustentava. Me sustentei várias vezes com isso, sem ter o que comer e me alimentando, né, com Edgar Allan Poe, por exemplo, Escaravelho de Ouro. Né? Então, lendo isso e viajando nessa literatura. Júlio Verne, por exemplo, né? Júlio Verne me carregou por mundos que eu não sabia que existia. Era uma janela, uma fuga para mim. Então, Júlio Verne, eu devo muito a Júlio Verne. Muito, mas muito. Talvez eu deva a minha vida a Júlio Verne. Talvez eu deva a minha vida a Huckleberry Finn.
Talvez eu deva a minha vida a Graciliano Ramos, como eu já citei, a José Lins do Rego, lendo Menino de Engenho, né? Porque a leitura, né, ela alimentou também o meu corpo. Alimentou minha alma, alimentou meu corpo e alimentou minha mente, né? Me deu asas e me deu uma coisa que eu fiquei marcado na cidade, né? Porque eu ganhei uma marca na cidade, né? O menino que lê, o menino que lia, o menino que não dormia porque queria estar lendo, né? Agora, antes da pergunta do Francis aqui, eu não sei se passou batido ou se você não falou do seu pai. Você teve um pai, uma relação? Fala pra gente rapidinho. Não, como vários da minha geração no Nordeste, eu não convivi com meu pai. Não só do Nordeste, né? Não, mas eu falo do Nordeste porque foi a minha realidade, né? Então, a história de como eu fui gerado, de como eu via o mundo, é uma história muito comum no Nordeste, né? A minha mãe se viu grávida e grávida com vergonha dos familiares, fugiu do engenho em que ela morava, que era o Engenho São Francisco, ficava na divisa entre Areia e Pilões, que é uma cidade pequena, onde a minha família, toda a minha família, por parte de mãe, vem dessa região. Então, minha mãe engravidou e fugiu escondida para a Areia, que fica um pouco mais distante, né? E ali ela teve a sua gestação e eu nasci em Areia. Eu só vim conhecer a família por parte de mãe, né? Eu só vim conhecer aí quando eu tinha uns 6 ou 7, 8 anos. Meu pai, eu nunca o vi. Não sei quem é. Eu vim resolver esse problema porque, quando minha mãe faleceu, em 1989, ela me chamou e, no meu ouvido, ela me disse quem era meu pai. Disse o nome do meu pai, né? Um homem que talvez eu tivesse passado por ele várias vezes, mas nunca soube. Então, com 50 anos, Sacolinha, em 2013, eu ganhei um prêmio da Biblioteca Nacional. Quem com 50 anos em 2013? Eu. Você? 2013 para cá, 9 anos. Então você tem 59 anos agora? Eu tenho 59 anos. Não parece. Então... depois você me fala aí o remédio aí. Foi leitura, foi ler muito de noite. Então tá no caminho. Na infância, né? Então o que acontece? Em 2013, 50 anos, eu ganhei um prêmio da Biblioteca Nacional. Ganhei uma bolsa de circulação literária, Biblioteca Nacional Funarte, com um projeto chamado Rotas do Cordel na Borborema. O que era isso, né? Os meus estudos em cordel me levaram a identificar, ao redor da cidade onde eu morava, né, uma espiral de clássicos do cordel brasileiro, né? Então, lá em Areia, onde eu nasci, eu descobri que nasceu um poeta muito no meio do século XX, chamado João de Cristo Rei. Ninguém sabia quem era esse poeta. Eu nunca ouvi falar desse poeta lá em Areia. Mas eu vim conhecer esse poeta no Juazeiro do Norte, do Padre Cícero, porque ele foi um dos que escreveu a biografia do Padre Cícero em cordel. Não só a biografia, mas a vida dos romeiros. Ele descreveu, ele foi um historiador cordelístico da vida e das ações do Padre Cícero, inclusive do Caldeirão de Santa Cruz, do deserto, né, que foi uma grande colônia de romeiros lá no Ceará. Então, eu descobri esse autor. Eu descobri também que, na cidade abaixo, né, na cidade, quando a gente desce a Lagoa Grande, onde nasceu Jackson do Pandeiro, nasceu também um autor de cordel, um clássico do cordel, escreveu Os Cabras de Lampião, que é Manuel da Almeida Filho, que estava radicado no Sergipe. Eu fui à Lagoa Grande e também ninguém sabia quem era Manuel da Almeida Filho. Em Alagoa Nova, que é uma cidade, entrando em Alagoa Grande, subindo pela zona rural, você chega nessa outra cidade, Alagoa Nova, viu um grande poeta também, Cícero Vieira, conhecido como Mocó, né, que foi um cobrador de ônibus no Rio de Janeiro, e ali no ônibus, né, e é uma história que a gente pode conversar depois com isso, ele passou a escrever a história, né, as histórias dele em cordel, e ninguém sabia quem era ele lá em Alagoa Nova. Em Solânia, nasceu Joaquim Batista de Sena, um grande clássico do cordel no Brasil, que publicou vários folhetos, um dos grandes influenciadores das gerações que se seguiram no cordel. Lá em Guarabira nasceu Apolônio Alves, também um grande poeta. Então, eu descobri que eu estava cercado, que, na verdade, eu cresci cercado de poetas de cordel e não conhecia esses poetas de cordel.
E a minha mãe, né, que não sabia ler, tinha esses poetas decorados na cabeça. Então, ela falava, ela tinha uma biblioteca inteira desses poemas na cabeça. Então, ela me contava muito essas histórias, né? Grinauro e Sebastião, que é de José Camilo Melo Rezende. Né? Ela contava a famosa história de João de Calais. O Pavão, né? Misterioso. O Pavão Misterioso. Ela tinha José essas de Souza histórias na Leão. cabeça. Então, ela tinha decorado, não sei como ela decorou. Sei que ela decorava e, de noite, ela contava para mim. Então, eu fiz um projeto que era o quê? Levar esses poetas de volta, os seus livros, os seus poemas, para essas cidades. E a Biblioteca Nacional, então, me contemplou com esse projeto, né? Eu ganhei um dinheiro e o meu plano, dentro disso tudo, era descobrir também os caminhos, os passos do meu pai, que era uma pessoa com quem eu nunca vi. E, realmente, no último dia de projeto, 6 meses de projeto, no último dia de projeto, eu encontrei um irmão, por parte de pai, né? E fui bater na casa dele, um lugar onde não ia carro, era dentro do mato. Fui lá conversar com ele e, a partir dali, eu soube que eu tinha mais 11 irmãos. Então, eu fui dormir no dia 19 sozinho e acordei com 12 irmãos. Né? E aí eu fui procurar esses irmãos, fui conversar, mas é aquela história, né? Eu já estava com 50 anos. Esses irmãos também não faziam parte da minha afetividade. Então, eu sei quem é meu pai, mas prefiro também não citar o nome, porque foi uma pessoa que não contribuiu com a minha vida. Tudo eu devo à dona Mocinha, Josefa Luciano dos Santos, a minha mãe, que matava e morreu por mim, aquela que nas noites mais frias me acalentou, me colocou no colo e me abraçou nas minhas dores, aquela por quem eu chorei havendo chorar. Então, é essa que me construiu, essa que me trouxe, né, que me protegeu, né, das falanges, né, do mundo, né, das hostes diabólicas que o mundo apresenta para a gente. Então, eu falo dessa mulher. Né? Essa mulher, sim, uma trabalhadora, né, que ofereceu para mim tudo o que ela podia dar. E o que ela pôde dar para mim, nesse momento, foi dizer as frases, né, não ande com malfazejo, né, não pegue nas coisas alheias, ame o próximo, dê amor, né, ao próximo, mas também não seja covarde. Enfrente a vida de queixo levantado, de peito aberto e vá para cima, porque você é forte, você não nasceu para sofrer. Viva a Dona Mocinha. Quando você estava falando que não tinha o que comer em casa, isso são coisas de muitos nordestinos, né? Inclusive, até hoje também, a Sacola disse que lembrava muito a Carolina Maria de Jesus, né, no quarto de despejo diário de uma favelada, quando ela disse que a fome não deixa dormir, né? A fome, e realmente, o cara não consegue dormir com fome. Mas mesmo não tendo o que comer em casa, eu acho que você é um dos grandes privilegiados, porque até hoje, a maioria das cidades pequenas do Nordeste não tem biblioteca, não tem esse acesso aos livros. Eu falei que nasci em Assaré, mas eu vivi muito tempo em Farias Brito. E quando eu vivi em Farias Brito, naquela época também não tinha biblioteca. Hoje tem várias bibliotecas. E quando você falou aí da biblioteca lá da sua cidade, que hoje tem os livros dos autores, né, regionais lá. Então, assim, eu tenho o prazer de, quando eu ia a Farias Brito, eu ver em uma biblioteca lá 4 exemplares, ou os 4 exemplares dos livros que eu publiquei lá, estampado como escritor da cidade. Mas eu queria te fazer uma pergunta em relação a tudo isso que você leu. E até então, os grandes livros que você leu, você não mencionou o cordel ou a poesia em si. Então, assim, quando que o cordel realmente aflorou em você essa paixão por esse estilo de literatura e o que te levou a ter tanta paixão, tanto amor pelo cordel? E aí eu queria complementar, porque assim, quando você foi para a universidade, você já falou isso, né? Muita gente estranhou você fazer um trabalho, uma tese, né? Uma monografia sobre o cordel, né? Eu vejo as pessoas assim na sua frente, tipo na UFRJ, na Universidade Federal do Paraíba. Como assim sobre o cordel?
Então, para complementar a pergunta do Francis, né? Ô, Francis, eu não falei no cordel, né, nesse encontro, por quê? O meu primeiro encontro com o cordel não foi em forma de livro, foi na forma oral, porque a minha mãe tinha na cabeça essas obras fundamentais, né, formadoras do cordel. Então, eu convivi com isso e, para mim, quando ela me falava essas histórias, eu sempre achei que essas histórias eram dela. Eu nunca imaginei, né, que não era dela, porque ela não sabia o nome dos autores e ela dizia. Então, eu sempre achei, porque minha mãe era poeta também, né, e eu achava que era dela. Só que aconteceu um fato, um transe, que aí sim, né, me chamou a atenção para isso. Eu fui trabalhar na feira, ajudando o pessoal na feira, né, com um balaio de feira, levando feira na casa das pessoas, por ali. E um dia, um sábado, eu trabalhei ali e ouvi alguém, uma voz de homem estranha, cantando o poema que a minha mãe me falava. Com pandeiro? Não, ele estava... Eu escutei só a voz. Sim. E aí eu saí ali no meio da feira procurando de onde vinha essa voz. Quando me deparo com um cara com uma mesa, uma mesinha assim que ele armava e uma mala de madeira aberta e uma série de livrinhos. Vários livrinhos, né? Com um livrinho na mão, uma boca de alto-falante aqui atrás dele e ele com um microfone tipo Silvio Santos, aqui, uma coisa aqui e tal, e ele cantando a história de João de Calais. Eu digo, poxa, mas esse livro, essa história é a história da minha mãe, né? Então, o que é que está acontecendo aqui? Então, o que acontece? Eu me deparei naquele momento com esses dois elementos da poesia nordestina, a oralidade e a escrita. Ali foi um choque. Eram dois tanques de guerra se chocando em minha frente. A oralidade por minha mãe e a escrita por meio daquele homem que eu não conhecia, que eu vim conhecer depois. E aí o que é que eu fiz? Trabalhei esse dia inteiro, juntei o dinheiro todinho e fui lá comprar os livretos das histórias da minha mãe. E eu comprei, né, e levei para casa. E nesta noite, não foi minha mãe que me contou as histórias. Fui eu que li as histórias para minha mãe. Inclusive colocando as estrofes que faltavam, que como ela não tinha a inteireza da história, eu fui colocando as estrofes que faltavam para que a história ficasse completa. Então, para nós, aquela noite foi uma noite de celebração, de descoberta, porque ela chorou, porque eu sabia ler já, né, aos 7, 8 anos, né, eu já sabia ler, já dominava a leitura, e li para minha mãe. Né, e ler para a nossa mãe, analfabeta, as mesmas histórias que ela nos contou, né, eu não sei se alguém passou essa experiência. Eu vivi essa experiência e foi definitiva para mim, porque aí eu comecei a comprar tudo que eu via de folheto de cordel. Comecei a ficar no pé desse homem. Então, todo o meu dinheiro era para isso. Eu esperava que esse cara estivesse na feira. Quando ele não ia, eu ficava desesperado. E eu fui comprando esses folhetos, fui lendo criança, né? E isso foi crescendo dentro de mim. Né? E eu que já era doido na cidade, tido como menino doido, aí foi que a coisa explodiu, porque eu comecei a amar. Né? Eu só admirava, mas no momento que eu vi aquilo, eu passei a amar. Amar esse tipo de literatura, esse tipo de escrita, essas pessoas que escreveram, essas pessoas que me contavam história e que essas histórias vinham através da minha mãe, que utilizaram minha mãe como canal para irrigar, né, a minha fantasia. Porque os outros livros estavam nas bibliotecas, não pertenciam a mim. Esses não, os folhetos de cordel pertenciam a mim porque eram da minha mãe. E o que era da minha mãe era meu, e ela me contou, e ela me acalentou com isso aí. Então surge esse amor que você fala, essa vontade de trabalhar, essa vontade de... E quando eu fui crescendo, né, terminei meu curso de ensino médio e fui viajar pelo mundo, né, e aí eu fui descobrir, encontrar esses poetas, né, e comecei a me sujar com esses poetas. Eu comecei a tirar a roupa da literatura oficial, né, e comecei a me sujar no chão desses poetas do povo,
né, a compreender o que era esse tipo de literatura e a me fazer ser um defensor disso, né? Que eu comecei nessa questão de ser um defensor, até chegar na universidade, até chegar na pós-graduação, no mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e decidi que eu ia trabalhar com isso, que eu ia fazer a minha dissertação de mestrado e a minha tese de doutorado estudando cordel em ciência da literatura, que até então ninguém nunca fez isso. Eu sou o primeiro no Brasil a trabalhar o cordel como gênero, forma fixa da poesia brasileira, né? Formadora da literatura nacional todinha. Então, eu desenvolvi uma teoria para a ciência da literatura sobre o cordel. Então, não foi somente, né, estudar, escrever, não. Eu me aprofundei nisso, tentando entender essa poesia orgânica que se transforma todo dia, né? Que nesse momento, agora, nesse momento, ontem de noite, meia-noite, haviam poetas escrevendo sobre a história do Brasil. Todos os fatos que acontecem na história do Brasil são recontados, ou são contados, ou são estudados, ou são trazidos à tona por esses poetas de cordel que habitam os rincões do Brasil. Então, foi problema, né? Porque não encontrei gente que conhecia essa matéria. Eu tive que estudar os clássicos da ciência da literatura para trazer essa luz da ciência da literatura, da poética, para colocar o cordel dentro dessa luz e dizer, olha, fazer com que o cordel, né, se mostrasse como uma literatura brasileira. Como literatura, né? Como poesia brasileira. Aderaldo, você vai falando aí, e o meu nível de admiração por você vai crescendo, mas eu chego a pensar assim, em que momento vem a recompensa na vida desse homem? Porque assim, se você toma uma cachaça hoje e amanhã toma cachaça de novo, toma cachaça, vai chegar um momento que a conta chega. Mas se você começa a comer saudavelmente, e dorme bem, e toma sol e bebe água, você vai ser recompensado por isso também. E você é um cara que viajou o mundo, que estudou, que foi o primeiro, como você disse aqui, a propor esse tipo de trabalho aqui no Brasil. Não só a propor, mas a fazer, a desenvolver. Isso em valor monetário. Você está sobrevivendo hoje da sua arte, do que você estudou, ou isso não chegou ainda para você? Não chegou e eu não espero que chegue, né? Eu não tenho essa expectativa. Né? Não tenho essa expectativa. Mesmo porque, Sacolinha e França, eu achava que, como menino pobre da Rua do Bode, consegui chegar na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tive como professores os maiores críticos literários e estudiosos da literatura brasileira. Entre eles, Eduardo Portela, Anazildo Vasconcelos, Alquimeno Bastos, Angélica Soares. Todos esses escreveram livros sobre a teoria da literatura, sobre a história da literatura brasileira. E eu fui aluno e fui recebido por esses homens e mulheres, né, como filho. Porque quando eu cheguei no Rio de Janeiro, dizendo que estudar cordel, né? Então, muitos desses disseram, puxa, mas você está certíssimo. É isso mesmo, vem comigo. O professor Eduardo Portela me carregou mesmo como um filho, né? Ele conversava comigo, me levou para ter aula na Biblioteca Nacional. Ele era o superintendente, o diretor-geral da Biblioteca Nacional, né? Eu tive aula com ele lá no Colégio do Brasil, naquela editora Tempo Universitário, né? que pertencia também a ele e ao irmão dele, Franco. Né? Tive como orientadora Helena Parente Cunha, né? Professora maravilhosa, que foi a primeira a escrever sobre gêneros literários no país. Né? Então, eu pensava o quê? Eu estou aqui estudando, né? Vou pegar o cordel, vou trazer para cá, e depois eu vou descer aos poetas e vou dar essa boa nova aos poetas. Dizer para eles que o cordel é brasileiro, que o cordel é literatura brasileira, que o cordel suporta qualquer análise estética, literária, né, que for colocada sobre ele, ele suporta porque ele tem esse poder. Ledo engano. Quando eu cheguei, os poetas quiseram me sacrificar, bater em mim. Eu sofri o pão que o diabo amassou, com os poetas dizendo que não, o nome é literatura de cordel, o cordel veio de Portugal. Eu destrocei tudo isso. Todos esses termos eu fui pesquisar e destrocei. Não se sustentava nada disso. Então, o que é que eu descobri? O cordel é brasileiro. Só existe esse tipo de literatura no Brasil. Por quê? O brasilianista que veio para cá, quando ele se deparou com o cordel, ele só viu o folheto, ele não viu o poema.
Ele estava interessado na vida dos escritores, e não na obra, e não no poeta. Ele não estava interessado nisso. A estrutura poética. Ele não estava interessado. Estava interessado na forma gráfica. Aí chamou de literatura de cordel. Por quê? Porque era isso no século XIX, no século XVII, lá em Portugal. Né? Então, então eu digo, não, então aqui está errado. Né? Então eu trouxe isso para os poetas. Trouxe aqui em São Paulo. A primeira vez que eu fiz uma palestra sobre isso foi em Guarulhos, no Salão do Cordel. Alguns poetas, tudo bem. O Varnesi foi um dos que disse, puxa, eu sempre pensei isso, meu amigo até hoje. Mas outros não, do Brasil inteiro. Eu apanhei e ainda apanho. Né? Porque quero que o cordel seja brasileiro. Aí e essa turma todinha que bateu em mim, quando o IFAM chegou e disse, não, o cordel é brasileiro, é patrimônio. Aí eu disse para eles, e agora, vocês vão brigar com o IFAM? Por que vocês não vão lá no IFAM dizer para o IFAM repudiar isso? Eu ia tocar exatamente nesse assunto, porque eu estive em outros eventos com você, Aderaldo, com o Moreira, com o Marcos, né, Aurélio. E uma das coisas que me fez estudar o cordel assim, mais a fundo, é porque eu escrevia o cordel, mas assim, eu escrevia da forma como eu ouvia, como eu aprendi. Mas assim, por que será que eu escrevia daquela forma? Então, quando ele me falou assim, olha, o cordel, ele não é uma literatura tipicamente nordestina, ele é uma literatura brasileira, e eu coloquei aquilo na cabeça. E até hoje, você falando nessas brigas aí, quando eu vou nas escolas, as pessoas normalmente me convidam para fazer palestra para falar mais sobre o cordel. E aí a gente tem que ter um cuidado, porque você não sabe o que falar. Porque você chega lá, a pessoa diz o seguinte, os meninos estão produzindo cordel. Aí me apresenta um cordel. Isso. Aí eu digo, mas não é cordel, cara. E como que eu falo para essas pessoas que não é cordel sem bater nela, sem machucar? Professores que dizem assim, ainda esses dias, o professor, 35 anos, que dá aula, e ele falando de poesia, de cordel, eu falei, o cordel é isso, dentro daquela temática de que ele falou, porque eu concordo, e até já falei isso para você, defendo isso, que o cordel é um estilo literário brasileiro, porque não se encontra cordel, esse nosso cordel em Portugal, na Espanha. Você pode buscar no século XVIII, XVII para cá, você não vai encontrar esse tipo de literatura, porque isso é graças a... O poeta lá, sempre esqueço, Leandro Gomes de Barro, né, que criou a estrutura do cordel, que editou o cordel. Mas, dentro disso, eu queria te fazer uma pergunta seguinte, até comentei com o Sacola na terça-feira. O cordel, ele se modernizou muito, não na estrutura do cordel, mas naquilo que se conta, né, no estilo literário do cordel, utilizando a métrica, utilizando a estrutura do cordel, como, por exemplo, você pegar os grandes clássicos da literatura e escrever em forma no estilo do cordel. Mas, assim, dentro de tudo isso, você acha que corre o risco de, assim como na poesia, na prosa poética, o cordel perder essa estrutura dele, essa métrica rígida que é exigido para quando se vai escrever o cordel? Antes do Aderaldo responder, você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, está vendo que o nosso podcast tem conteúdo, a gente está aqui com uma aula, né, bacana com o Aderaldo, com o Francis Gomes. Vale a pena curtir, vale a pena compartilhar, ajuda a gente, porque tem tanta coisa ruim na internet, tem tanto conteúdo ruim, né? Eu não vou dizer quais para não julgar, né? Mas eu acredito que o nosso conteúdo aqui é bom. Então nos ajude, tá bom? A divulgar, curta, compartilha, ativa o sininho, pega o link do Spotify aí, passa para todo mundo nesse exato momento, antes de ouvir a resposta do Aderaldo, beleza? Obrigado, viu? Olha, Francis, essa sua pergunta é uma preocupação que não precisa você ter essa preocupação. Eu vou dizer o caso por quê. Há muitos anos, há muitos mesmo, apareceu uma forma poética no Japão chamada haikai. O haikai é uma das formas poéticas mais cultuadas no mundo e mais defendidas. Existem clubes, existem defensores que são verdadeiros. Você não pode mexer no haikai. Ai de você se falar mal do haikai.
Então você tem que ter... Então não vai mexer. E isso já tem mais... não sei quando foi que Bachot, que é o poeta que inventou isso, criou isso, mas tem uns 1000 anos. Não acabou. Né? As tentativas, inclusive, de se fazer haikai, né, extra-Japão, né, que é uma tentativa... São tentativas, né, porque o haikai é complexo, né, de acordo com o que está escrito no japonês medieval, mas ele é cultuado no mundo inteiro. O mundo inteiro existem clubes de haikais, pessoas que são assim, tipo a tábua redonda, que ninguém pode mexer no haikai. Da mesma forma, acontece com outra forma poética fixa, que é o soneto. Ninguém vai mexer no soneto. O soneto nunca vai morrer, o soneto nunca vai desaparecer, e todas as vezes que o soneto aparecer, só por olhar para ele você já vai dizer, puxa, é um soneto. E existem, assim como o haikai, existem centenas de clubes defensores e cultuadores e propagadores do soneto no mundo. O cordel é isso também. O cordel é isso. Embora seja uma literatura que está se fixando, né, porque é muito orgânico o cordel, mas ele está se fixando. E todas as vezes você, como poeta, você acabou de dizer que vai numa escola e quando as pessoas lhe apresentam, você diz o quê? Puxa, mas não é cordel. Como é que eu vou dizer para essas pessoas sem machucá-las? Né? Mas você está dizendo aqui, então existem também os guardiões do cordel. E o cordel nunca vai mudar. Agora, o que acontece dentro do cordel é que muito tempo, Sacolinha e França, se pensou, e se pensa, tem muito poeta que pensa ainda, que o cordel é apenas narrativo. É por isso que existe a figura do crítico, do cara que estuda, que eu abri esse caminho. E eu não tenho mais... Antes eu entrava com um pezinho bem devagarinho, né, para não machucar os ovos de quem estava ouvindo, né, de quem estava ali na frente. Então eu entrava bem devagarinho. Mas hoje eu não faço mais. Pô, já tenho... Cara, eu defendi minha tese em 2008. Então eu não tenho mais como ficar... E já está com 59 anos. Com 59 anos eu não tenho mais. Né? Então é isso. O cordel não conta só historinhas. Exatamente. Ele tem uma vertente dele que conta historinhas, mas existe um cordel que não conta histórias, que é um cordel ensaístico, por exemplo, que é o sujeito que pega um tema e desenvolve esse tema sem contar história, mas refletindo a respeito desse tema. Como é que isso me veio na cabeça? Quando eu estava estudando, quando eu estava escrevendo a minha tese, me veio um poema de uma... Eu conto isso porque devo a ela isso, uma poeta lá do Ceará, lá do Crato, chamada Joseni Lacerda. Né? Eu passei por Fortaleza e consegui esse folheto dela chamado A Medicina no Cangaço. O tema do cangaço sempre me interessou em cordel porque é quando dá autonomia heróica ao cordel. O primeiro herói de cordel brasileiro mesmo é alguém do cangaço, né? É Antônio Silvino. Depois passa para Lampião, que é o herói. Nesse momento tem alguém escrevendo uma historinha sobre Lampião. E aí vim, Medicina no Cangaço. Me interessei por isso. Fui ler, não tinha história. Não tem história aqui? Não tem história. E é o quê? Não, ela fazia apenas a narrativa de como é que os cangaceiros curavam suas feridas. Quando se feriam, quais os matos que eles usavam. Era um ensaio, né? Um ensaio fitoterapêutico, né? De fitoterapia. Era um ensaio de botânica. Naturopatia do cangaço. Cordel. Entendeu? Opa, o cordel não é somente narrativo. Aí fui no outro canto, peguei uma peleja. A primeira peleja que se tem ideia é a peleja, a peleja de Inácio da Catingueira com Romano de Mãe d'Água, de Leandro Gomes de Barros. Eu peguei e não tinha história. Ele apresentava somente os dois violeiros cantando, né? Um dizia uma coisa, o outro dizia outra. Eu digo, pô, isso é drama, isso aqui é teatro. Não tem como, porque não tem narrador, né? Então existe também um cordel dramático. Existe um cordel lírico. O próprio Leandro Gomes de Barros escreve um poema chamado Suspiros de um Nordestino, em que ele
tira todo o lirismo de sua alma para falar da saudade que ele tem no sertão. Sim. Ele não conta história, ele não fala nada, ele só fala da saudade, de como ele sente saudade das tardes sertanejas, quando o sol ia baixando, as figuras de linguagem que ele usa. Pô, isso aqui é um quadro. Uma das coisas que eu admiro muito no poeta, ou nos poetas, é porque quando você se escreve um romance, um conto, eu não vou falar uma crônica, porque crônicas são coisas narradas do dia a dia, acontecimentos. Normalmente, há a necessidade de se criar um cenário. Na poesia, principalmente no cordel, exatamente por essas metáforas, por essas coisas, esse lirismo que os poetas usam, eles não criam cenário e automaticamente você consegue enxergar o cenário em que se está acontecendo a história ou a narrativa que ele está fazendo, só pela forma como ele coloca as palavras, né? Então, eu acho que é uma das grandes coisas, uma das coisas que eu mais admiro no poeta é isso. Agora, por outro lado, o cordel, assim, independente da forma como você escreve, a estrutura dele é que exige muito, né? Então, por exemplo, por incrível que pareça, a maioria das pessoas acha que cordel, eu particularmente gosto de escrever coisas cômicas, tudo que é engraçado é cordel, ou toda poesia matuta é cordel. E não é, né, cara? Nós sabemos disso. Nem toda poesia matuta é cordel, e nem todo cordel, como você acabou de falar em outras palavras, não é poesia matuta. Ou seja, o que determina o cordel é a mesma coisa que determina que um texto é soneto. O que é um soneto? Um soneto é um poema com 14 versos, né? 4, 4 mais 3, 3, 10 sílabas poéticas, isso é soneto. Fora isso, você pode até fazer um poema com 14 versos, mas não é soneto. E o cordel é exatamente isso. Eu trago a estrutura do cordel para a minha poesia. É cordel? Não, é poesia. Porque se não estiver dentro da métrica que o cordel exige, por exemplo, uma cestilha, né? Um verso com 6, estrofe com 6 versos, 7 sílabas poéticas. Então, assim, e as pessoas não sabem disso. Elas acham que cordel é qualquer poesia matuta. Aproveitar e perguntar para vocês dois. Qualquer um pode fazer cordel? Eu acho que... É porque eu já fui cobrado pelo Aderaldo. O Aderaldo falou, Sacolinha, não vai fazer cordel? Eu falo, não, eu não me acho no direito. Eu não tenho essa licença, apesar de você estar falando e tal. E o Francis falando aqui de cordel, para mim, né, que saí da academia, né, sou formado na universidade e tudo mais, sou escritor, para mim isso é difícil. E, em segundo lugar, eu acho uma falta de respeito também com a origem do cordel. Eu, um neguinho de periferia aqui do Sudeste, me meter a fazer cordel. Então, por isso a pergunta, qualquer um pode fazer cordel? Eu não sei a resposta do Aderaldo sobre isso, apesar de já termos falado em várias outras oportunidades. Eu acho o seguinte, qualquer um se torna um escritor, mas não é qualquer um que é poeta. O cara que escreve cordel, ele é poeta, um poeta refinado. Assim como nem todos os cordelistas ou nem todos os poetas de literatura de cordel são repentistas, porém todos os repentistas são poetas. Essa é a diferença. Então, assim, eu acho que não é qualquer um que escreve um cordel exatamente, não pela forma literária, mas a exigência da métrica. Quando o Aderaldo ele falou assim, cara, a minha mãe... como a maioria dos cordelistas, ou dos poetas que escrevem esse estilo de poesia, ele escreve o cordel e não conta as sílabas poéticas. É a musicalidade que está na cabeça dele que vai batendo. Quando chegar lá no final, ele vai ler e diz, opa, saiu fora desse ritmo, desse tom, né? Não está com essa musicalidade. Aí ele percebe, naturalmente, que está fora da métrica, né? Agora eu quero ver, Aderaldo. Agora que o bicho vai pegar fogo nesse podcast aqui. A peleja de Francis Gomes e Aderaldo Luciano. Porque tem o seguinte. Vamos começar do pé, né, do chão. Eu estava falando outro dia, eu desenvolvi uma teoria sobre isso. Existe uma planta no sertão chamada juazeiro. O juazeiro,
ele está sempre verde na caatinga. Seca ou chuva, o juazeiro está lá verde. O juazeiro está lá com suas folhas verdes, com suas flores, com seus frutos, com os passarinhos passeando sobre ele, com os animais maiores procurando sua sombra, com o homem admirando. Esse juazeiro é a poesia. É o juazeiro poético nordestino, ele representa isso. Ao redor tudo seco, mas a poesia está lá, verde e viçosa. O cordel é poesia. Primeiro, ele tem que ser observado como poesia. Se ele não for observado como poesia, como forma poética, então ele deixa de ser o que ele é. Mas, em primeiro momento, ele é poesia. Para a poesia, nós sabemos que não são todos que são chamados. Existe um chamado. Não é o poeta que escolhe a poesia, é a poesia que escolhe o poeta. Né? Então, o poeta está dormindo e aí ele escuta 3 vezes ser chamado. Ei, Sacolinha. Ei, Sacolinha. Ei, Sacolinha. Você pode responder ou não, mas se você responder, você está lascado. É por isso que eu não respondi ao ser chamado. Você está lascado. Por quê? Porque é poesia, mas ele tem uma forma. A poesia, o cordel requer uma forma. Então, para você escrever, colocar o seu transe poético, né? Você materializar o transe poético, é preciso que você conheça a forma, que é o grilhão. É a cadeia na qual você vai... É a caixa onde você vai jogar essa poesia. Então, você precisa conhecer quais são os elementos que fazem com que o seu poema seja chamado de cordel. Muitos não são poetas, mas pulam dentro da caixa. E aí você conhece ali, a isso nós chamamos de técnica. Então, você percebe apenas a técnica. É desprovido, né, da aura poética. É desprovido do véu da noiva. Então, ele fala, mas é a técnica apenas. Nesse sentido, qualquer um pode fazer. Por quê? Ele precisa aprender a técnica. Mas, para ser cordel, é necessário, né, que haja o encontro daquilo que Camões diz nos Lusíadas, que o engenho e a arte se encontrem. Se não se encontrarem, você está fazendo apenas o engenho. Está faltando a arte. Que seria a essência. Que seria, exatamente... Vamos chamar de essência, né? Mas vamos chamar de luminosidade. A luminosidade, aquilo que faz você enxergar no escuro. Enquanto você pode aprender a técnica do cordel, que é a métrica, a rima, o ritmo, a estrofação, né? Isso você aprende, porque é típico da língua, né? A metrificação é da língua. O método de 7 sílabas você aprende a formá-lo, a dizê-lo, porque é próprio da linguagem, de você falar assim, porque é o verso da respiração. A rima também, você conhece, a rima em ar, né? Eu vou cantar, vou falar, vou andar, vou sonhar. Sim. A rima em ão, caminhão, ação, né? Precisão. Então você consegue, a rima é uma brincadeira, é um eco que as crianças fazem isso. O Aderaldo, estou vendo você rimando e tal, e o nosso tempo está se esgotando aqui. Eu não queria deixar de que as pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, tenham a oportunidade de ouvir uma história que você tem muito triste, mas muito linda, com a sua mãe, né, quando ela te incentiva a estudar. Quando você terminar de contar essa história, eu quero que o Francis, aqui, já que a gente está falando de cordel, fale algumas estrofes de um cordel que tem a ver com a história que você vai contar. Conta pra gente essa história, como Dona Mocinha te incentivou a estudar. Se vocês estão vendo no futuro, vocês veem que eu sou desprovido da estética, né? da beleza física, como dizem os paraenses, né? Então, desprovido da beleza física, como eu falei no início, né? Cidade fria,
à noite nós tínhamos o costume de tomar uma sopa do feijão, né? Fazia sopa de feijão, né? Ralava o feijão e colocava macarrão, arroz ali dentro e a gente comia essa sopa. E numa dessas noites, chovendo, minha mãe chega para mim e diz, só eu e ela, né? Na cozinha, numa pequena mesa que nós tínhamos, né? Feita por nós mesmos, sentados, e ela me disse, meu filho, eu vou lhe dizer uma coisa, mas eu não queria que você ficasse chateado comigo, que você tivesse raiva de mim, entenda, eu vou lhe dizer essa coisa porque eu lhe amo. E eu respondo para ela, sim, mamãe, pode dizer. Né? Você não vai ficar chateado. Não vou ficar chateado. E aí, naquela noite, ela me traz uma coisa que eu não sabia até então. Ela me diz, você é feio. Você é feio. Eu não entendia porque... Você tinha quantos anos? Eu devia ter uns 8 ou 9 anos, né? Vocês estão ouvindo essa história? Você Kio, é Renata? feio. Cara, é poético. Você é feio. Eu fechei os olhos assim, porque tinha muitos meninos que eu achava bonito, meninas, eu achava lindo. Pô, então eu não pertenço àquela classe. Eu não pertenço. Inclusive, isso ficou na minha cabeça, né? Digo assim, eu sou feio. Aí ela dá o a tapa, rasteira, a provocação. mas tem uma saída para você. Eu digo, sim, e o que é? Estude. Estude que você vai ficar bonito. Cara, isso foi uma coisa... Eu vou estudar. E aí acabou a minha vida. Porque era estudar de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Para ficar bonito. Para ficar bonito. Mas... Em busca dessa beleza, né, que minha mãe disse que eu não tinha. Aos quase 60 anos hoje, né, algumas pessoas dizem, não, mas você não é tão feio. E eu digo, vou continuar estudando. É o jeito. Porque eu tenho que chegar no patamar. Tem que chegar, pô. Né, no seu, no do Francis, né, que são mais... Obrigado. Então eu tenho que chegar nisso. É que você não conhece a minha história também. Para isso eu tive que estudar. Eu calejei muito para isso. Eu me entreguei totalmente a isso, a estudar. A minha vida foi dedicada ao estudo. Nunca, você me perguntou ainda há pouco, né? Mas isso trouxe a você a recompensa monetária, o vil metal? Você... Não, porque não era o objetivo. O objetivo é ficar bonito. O objetivo é ficar bonito. Né? Esse é o objetivo. E não existe moeda de troca na sociedade hoje maior do que você ser bonito, do que você não ser exótico. Né? Sim. Você tem uma beleza exótica. Né? É o inferno isso. O feio jamais será bonito, mas pode ser engraçado, pelo menos. Né? E pegando essa rabeira aí, fala um trecho do seu cordel, porque eu disse que é uma história triste, mas bonita ao mesmo tempo, né? Vamos finalizar com um momento feliz aí, Francisco. Então, Ele já começou a chorar aqui já, ó, tá vendo a lágrima? Eu me emociono quando falo o Sacola, né? Ele sempre fala que isso é minha autobiografia. Porque todos os meus cordéis, ou quase todos, eu gosto de enfatizar exatamente isso que você falou. Porque eu costumo falar que todos os poetas, ou quase todos os poetas e quase todos os escritores, são feios. Não, esse é o seu caso, porque eu já andei um pouquinho. O cara já é doutor, pô. Mas eu escrevi, na verdade é um poema matuto, ele não se considera muito cordel pela metrificação dele, que fala o Caipira Feio e Academia 1, porque tem o Caipira Feio e Academia 2. De tão feio, precisou fazer o 2, o cordel 2. Mas eu vou falar uma estrofe só de um poema, daquele poema lá que eu falei, o Por que nasci poeta, que é a mesma coisa, por que ele estudou tanto, e fazer uns versos do poema Caipira Feia Academia. Então eu digo o seguinte, certamente a beleza que eu tenho, com certeza ela está dentro de mim. Porque para eu ter nascido assim, com essa cara de taxa, de engenho, pobre, feio, desajeitado, algo foi feito muito errado. E o embrião tomorou tem itinerário. E lá, olha, Aderaldo, lá na barriga de maninha, pensando que estava indo, ele já vinha e eu fui gerado ao contrário. Ou quando a parteira me pegou,
nervosa, atarantada, com pressa. Ao invés de me puxar pela cabeça, foi pelos pés que a peste me puxou. E o que estava na frente foi por verso, e foi por isso que eu nasci ao inverso daquilo que era para nascer. E para a desgraça não ser completa, Deus disse, pelo menos deixa o pobre ser poeta, porque agora não tem mais o que fazer. Olha, mas a coisa piorou. Olha, Aderaldo, quando o meu pai inventou de me botar na escola. Imagine eu, bem magrinho, o pescoço bem fininho, cabeção de graviola, os dentes tudo estragados, os beijos para um lado e a barriga. Oxi, aquela bola. E para arrumar uma namorada, hein? Vixe, Maria, era uma briga danada, fiz promessa, simpatia. Esta colinha, toda doença tem cura, mas essa minha fiura nem o santo riso via. E para ver se me falava, para ver se melhorava, todo mundo me falava, vai fazer academia. Olha, e cansado de ser feio, olha, Adriano, e cansado de ser feio, criei coragem e falei, eu vou fazer academia? Quem sabe eu fico mais forte, juntando com um tantinho de sorte, arrumo alguém um dia. Foi no tom que comecei, em pouco tempo eu notei algum efeito fazia. Olha, Aderaldo, eu fui me esforçando, e o tempo foi passando, depois não é que eu fiquei forte. Quem me via antigamente já falava diferente. Nossa, cabeção tá forte. Essa tarde de academia não é bem como eu queria, mas até que melhorei. Olha, Aderaldo, eu até fiquei mais forte. Ganhei um pouco de sorte. Mas ficar bonito, nunca fiquei. Esse foi o trecho do Caipira Feio e Academia. Galera, estamos chegando ao nosso final do podcast. Só que antes a gente vai... Esse é o momento indicação. Momento em que o convidado, a convidada indica algum livro, alguma peça de teatro, algum filme, alguma coisa. Vamos começar pelo Francis. O que você trouxe aí, Francis, para indicar para a gente? Bom, eu poderia indicar qualquer um dos meus livros, né? Mas eu não vou fazer isso. Ué, por que não? Indica, pô. Se você não falar, quem vai falar? Eu sou autor de 4 livros, né? De uma antologia poética, escrita no estilo cordel, semeando versos, escolhendo cordel, um sertão enigmático. Esse livro, ele é um livro dividido em 4 partes, tem 9 poemas sobre análise sintática. Mas, apesar desses livros, eu quero indicar para vocês o livro do nosso amigo Varnesi Nascimento, porque eu já li esse livro várias vezes e, nos tempos de hoje, é exatamente o que nós precisamos. Por isso que eu trouxe o livro para indicar Varnesi Nascimento, Refletir e Gargalhar. Às vezes, precisamos refletir, às vezes precisamos gargalhar, e esse livro faz com que você faça todas as coisas. Reflita no que está acontecendo, porque aqui tem poemas críticos, por exemplo, a educação liberta o homem. Ó. Então, precisamos dessa educação para nos libertar dessas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Logo mais, dia 30, para quem está vendo e ouvindo o nosso podcast, espero que quando vocês assistirem, nós estejamos em tempos melhores. Deus quiser e Ele há de querer. Vai você, Aderaldo. O que você trouxe pra gente aí? Eu trouxe um presente para você, né, Sacolinha? Para você e para o Francis. Ainda bem que eu vim preparado para presentear também. Que são meus 3 livros, os mais recentes, né? O Nome do Cantador, em que eu brinco com o meu nome, né? Porque havia um grande cantador cearense chamado Cego Aderaldo. Né? Então, o meu nome é Aderaldo em homenagem a esse Cego Aderaldo. Então, eu sofro ainda hoje, porque quando diz Cego Aderaldo, aí meu nome é Aderaldo, tu diz, mas é uma homenagem ao Cego Aderaldo? Mas você é cego. Então, tem esse tipo de coisa. Aí eu escrevi aqui o nome do cantador e explicando, né, o porquê esse meu nome e o que ele me faz passar. Então, esse aqui é um para você. Muito obrigado. Né? E tem o do Francis também. Meu querido. Gente, muito agora obrigado. Eu não trouxe para produção, então, puxa vida, vocês me perdoam, por favor, mas eu vou trazer aqui. Enquanto isso, eu vou emprestando para eles. Agora, eu tenho aqui também era um espinho no olho e a flor da lira no peito.
Ele faz parte de uma trilogia que eu escrevi desde 2018, com o caos que se instalou no país. Eu sofri muito. Em 2018, eu vivi uma ansiedade, uma crise terrível. Então, eu escrevi um livro chamado Quero Morrer na Caatinga. Foi uma experiência porque eu precisei ir para o Cariri paraibano e ali, vivendo os cactos, eu me senti mesmo assim, eu digo, eu tenho que botar para fora o que eu estou sentindo. E aí eu não tenho mais o Quero Morrer na Caatinga, mas esse aqui é o segundo volume, que Era um Espinho no Olho e a Flor da Lira no Peito. Né? Esse aqui é seu. Muito obrigado. E esse aqui é seu. Eu não sei se tem alguma coisa escrita nele, porque eu peguei o primeiro que estava lá. Perfeito. Se tiver escrito, é bom que a gente lê mais, né? Esse aqui eu nem lancei ainda, né? Mas como o Chico César colocou ontem nos seus stories, então eu digo, eu vou levar lá para o pessoal. Porque Chico César é um parceiro meu, né? Inclusive eu quero daqui a pouco, antes de indicar, eu quero indicar uma coisa dele aqui. Então, Estradas, Engenhos, Sinas, né? Que todos os meus poemas, tudo que eu escrevo tem uma inspiração poética, mas também tem uma inspiração política e tem uma inspiração pedagógica. E prega insistentemente a luta de classes. Tá? Esse aqui não está nem aberto. Estradas, Engenhos e Sinais. Não está nem aberto. Oh, Sinas. Estradas, Engenhos, Sinas. Agora, esses aí são Engenhos. presentes que eu trouxe para vocês. Obrigado. E me comprometo a trazer depois para a produção, para a Renata e para o Kil, e até para o Herculano. Né? Que eu não sabia quantas pessoas teriam, me desculpem, né? Eu achei que era só a gente mesmo num bate-papo de bar. Não, a né? gente sozinho não consegue fazer essa mágica toda aqui, não. Linda, né? Então, do o que podcast. é que eu vou indicar? Tá? Como eu falei, o cangaço é o grande tema do cordel, que liberta o cordel das amarras dos heróis europeus. Então, isso aqui é um livro no qual nós trabalhamos dias, noites, madrugadas, de Nando Poeta. É uma coleção de folhetos, é uma coleção de poemas só sobre o cangaço. Então, são 6 ou 7 poemas. Nós trabalhamos, eu sou um dos que produziram esse livro. Né? Então, ele saiu o ano passado. Trabalhei muito nesse livro, né, para fazer. Inclusive, aqui a contracapa, eu escrevo uma coisinha. Esse aqui, eu só tenho esse aqui. Então, eu vou deixar aqui com vocês. De repente, alguma coisa acontece. Ninguém aí. tasca. Eu tô vendo. Peraí. Alguma mágica. Não pega, não. Opa. Agora, segundo Tolstói, né, que vocês conhecem, Tolstói, que o Tolstói diz o seguinte, que para você quer ser universal na sua literatura, escreva sobre sua aldeia. Descreva, fale da sua aldeia. Em qualquer cidade dos 5.000 municípios que o país tem, você vai em qualquer dessas cidades, tem um cara ou uma mulher, malucos, malucas, teimando em escrever. Existe um escritor nessas cidades todas. Existem os escritores oficiais, aqueles que são das elites, né? Os escritores que são os reconhecidos, mas existem aqueles que andam mesmo ali na margem. Né? Então, eu trago aqui o livro da professora Thaís Melo, da cidade de Areia, na Paraíba, que ela escreveu um livrinho chamado Não Queria Bonecas, Gostava de Flores. Ela dizendo que nunca gostou de brincar de boneca, gostava de flores, acho admirável. E ela narra aqui, né, pormenores da cidade de Areia, os casarões, as ruas, os personagens, experiências que ela viveu. Né? Então, esse livro está muito, muito bacana, é da professora Thaís Melo. Não queria bonecas, gostava de flores. Ela nasceu em Natal, mas se criou na cidade de Areia, na Paraíba do Norte. Então, esse aqui eu não posso dar a vocês, porque está com uma dedicatória. É meu, só meu. Só fica esperto, viu? Que o Francis ele é batedor de livros. Quero indicar, como eu falei de Chico César ainda há pouco, quero indicar música. Tá? O novo álbum de Chico César, que chama Vestido de Amor, é uma pérola que todos precisam ouvir. Dentro desse disco, há uma música chamada Bolsominions. Já escutei. Linda, linda, né? Linda. Bolsominions são demônios que saíram do inferninho. Né?
Ele diz, é linda essa canção. Mas Vestido de Amor também é. Eu vou vestido de amor. Não. Mas ele tem uma canção dentro desse álbum que chama Amorinha. Amorinha, se tu viveste sozinha, eu ia agorinha, levar-me em buquê de flor. Ele revisita toda a história, embora seja uma morna cabo-verdiana, como foi pensada, mas transformou-se num bolero maravilhoso, respira toda uma tradição da música brasileira. Cinema, quem puder ver Marte 1, vá ver esse filme é maravilhoso, é sensacional, é uma história nossa, um filme brasileiro. Vá ver esse filme, procure esse filme. Como eu estava falando com o Herculano ainda há pouco, tem um outro filme que está no stream, chama Selva Trágica. Veja esse filme, realismo fantástico, maravilhoso. Né? Então, essas são as minhas indicações para os nobres ouvintes e telespectadores que estão de olho. Eu, depois de uma dessa daí, eu deveria falar assim, eu faço suas... Aliás, eu faço minhas as suas palavras, porque foi tanta indicação. Eu vou indicar aqui rapidamente, então, porque eu vou dar de presente, então, o meu último livro, que é o 10º livro, né, Onde Estavam Meus Olhos, ainda sobre leveza, é uma crônica, e ele dá continuidade, virou uma trilogia, né, aquele livro que eu já te presenteei, que é o Dente de Leão, A Sustentável Leveza de Ser. E aí, como a gente está falando de cordel, eu queria indicar aqui o Dicionário Gonzaguiano, de A a Z, do Assis Ângelo, né, que fala um pouco da história, né, desse grande músico brasileiro, né, que foi Luiz Gonzaga. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa cultura popular, está aqui nesse livro, que é a minha indicação de hoje. Queria pedir para o Francis e o Aderaldo fazendo as considerações finais, indicar aí as suas redes sociais, onde encontro os livros de vocês, tá bom? E a gente encerra. Bom, antes de fazer as minhas considerações, eu creio que o Aderaldo já tem o Semeando Versos, Escolhendo Cordel. Tenho. Mas esses dois... Não, Versos Lúbricos eu tenho também, tá? Um Sertão Enigmático, não sei se você tem. O Versos Lúbricos, ele veio no lançamento. Foi. O cara não esqueceu. Tem uma autarquia dessa no lançamento, o cara esquece. Pra você ver a situação que eu fui inserido. Não tá valendo nada, né? Esse aqui eu sei porque nós conversamos muito sobre ele, porque foi o Marco Aurélio que fez o prefácio. E, bom, eu quero mais uma vez agradecer, obrigado Sacola, pela honra, pelo prazer de compartilhar o mesmo espaço que você e o Aderaldo, porque assim, eu creio que o Aderaldo ele citou o Jorge Luiz Borges lá no início, quando ele falou dos livros que ele leu. Eu também já li alguns livros do Jorge Luiz Borges. E assim, ele diz eu não sei se são Nos Miseráveis, eu esqueci o título dele lá, mas ele diz o seguinte, e olha, lá naquela época, né, ele diz o seguinte, que nos dias de hoje, a verdadeira faculdade ou a verdadeira universidade é uma coleção de livros. E eu acho que o que nós aprendemos hoje, o que a galera que está nos acompanhando aprendeu hoje sobre cordel, nós precisaríamos passar meses em uma escola para podermos aprendermos tanto e poeticamente saber conhecer a vida de um cidadão que hoje é doutor em ciências, né, da literatura, e isso bate naquilo que nós falamos todos os dias. Não importa a sua origem. Não importa de onde você saia. Você não consegue escolher de onde você quer sair, de onde você quer nascer, mas você escolhe aonde você quer chegar. Então, obrigado, Aderaldo, apesar de conhecer um pouco da sua história, foi um prazer conhecer um pouco mais. Obrigado por essa lição de vida. Obrigado por nos instruir poeticamente que aquilo que nós passamos, muitas vezes, aquelas pedras que tem no caminho, como diz o Drummond, são coisas que nos fortalecem. Obrigado por nos ensinar que a literatura, assim como o Sacola bate nessa tecla, ou a leitura, ela salva. Obrigado por nos mostrar que você não é apenas um cidadão nordestino, você é um cidadão mundial.
pelaquilo que carrega, pelaquilo que nos instrui e pelaquilo que nos vai ensinar mais ainda. Obrigado mais uma vez por estar em Suzano, por estar conosco e por compartilhar a sua história de vida. Aderaldo. Olha, que coisa, aí, né? Eu acho que é por aí, né? Os agradecimentos. Existe uma poética do agradecimento, né, que está em falta, né? Porque esses tempos atuais que vivemos é a poética do foda-se. Né? Você vai nas redes sociais, o que tem de filósofo de rede social, psicólogo de rede social, padre fake, o que tem é muita coisa, cara, né? Então as pessoas se pautam muito por esses... Né? Se você quer tomar conta da minha vida, pague minhas contas. Né? Sabe, essas coisas... Faça um Pix. Não, só aceito o Pix, não aceito outra coisa. Então, cara, nós estamos vivendo num momento em que precisamos da solidariedade. Né? Eu necessito que os meus amigos e pessoas que eu não conheço deem opinião sobre mim, que me ofereçam o seu afeto para que eu possa sobreviver. Os tempos estão pesados. Mas o que nós vemos é uma constância de agressões, de laissez-faire, como diriam os franceses, né? Você fazer o que você quiser, seja, vive o instante. Né? Cara, um instante, é muito bom viver o instante, né? Mas o instante, a vida é formada de instantes. Pô. Então, se você vive só o instante, como é que você vai construir algo, né? Então, é necessário que você tenha projetos, né? Que você entenda o processo da sua escrita, o processo da sua vida, contas a pagar, né? Pessoas a cuidar, filhos que você tem que beijar todo dia, esposas, companheiras que você tem que jogar sobre elas a sua delicadeza, né? É assim a vida, né? Então, não é só isso. Então, essa poética do agradecimento, né, é que eu trago aqui para vocês. Né? Você, Sacolinha, você pode mas Aderaldo, olha, você não sabe o quanto você contribuiu para a minha vida. Você não tem ideia. Né? Por quê? Porque a primeira vez que eu vi você no Jô Soares, eu não tinha nenhum livro lançado. Foi você que me ajudou. Quando você fala da sua origem, de como era. Então, você me ajudou. Eu estou aqui por causa de você. Né? Quando eu conheci o Francis, um dia você foi fazer uma oficina no Espaço Cultural em João Pessoa. Mas você deu uma aula para mim, uma aula de amizade, porque você levou o Francis dentro da sua sacola. Não, eu vou, mas o Francis tem que ir dar uma oficina de cordel. Eu não pude ir lá abraçar vocês, porque eu já morava no Rio de Janeiro. Mas eu sei disso. Isso, para mim, é uma aula de amizade, de como você cultuar uma amizade, de como você fazer com que essa amizade frutifique, não apenas no dia a dia em Suzano, mas como ela pode se alastrar sobre o mundo. Né? É muito bacana, cara, isso. A vida não é fácil, né? Então, não é isso, né? Essa poética do agradecimento. Então, agradeço a vocês dois por estarem aqui comigo sobre esse fundo preto, cara. Porque é assim a vida. A vida é um fundo preto e sobre ela nós vamos colocando as cores. Muito obrigado a vocês, tá? Ai, que emoção. Bom, esse foi o Trajetos, podcast de literatura, mas nem tanto, recebendo aí doutor Aderaldo Luciano, Francis Gomes, amizade longa. Quero agradecer à Secretaria de Cultura de Suzano pela cessão aqui desse estúdio público para a gravação desse podcast. Quero também fazer um agradecimento especial a quem faz aqui a mágica acontecer, que é a Renata Abril, que é o Kio, que estão aí na câmera, que estão aí na produção e edição praticamente também, né? Porque hoje, mais uma vez, nos abandonou o nosso editor, Douglas Cordeiro. Tá até fazendo o gaguejar aí. Quero agradecer também aí o Herculano Oliveira, que é o coordenador desse estúdio público aqui, e pedir a você para que nos ajude a divulgar esse podcast, para que nos ajude a chegar em mais pessoas, tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify. Firmeza total? Quem falou foi o escritor Sacolinha e um grande abraço.